mas, como seja, já foi dito, são várias e nós queríamos cumprir os tempos que, a partir da sessão realizada no dia 19, com o professor Manuel Carvalho da Silva, darmos sequência ao nosso trabalho. Este tem a ver com a exclusão social, e só duas notas introdutórias. Primeira, que é aquilo que já todos sabem, com certeza, que eu costumo fazer um trocadilho, a ver se é perceptível estes trocadilhos. É que todos os pobres são excluídos, nem todos os excluídos são pobres. Portanto, apesar de termos aí só a designação de exclusão social, foi para abrangermos a todos, aqueles que se encontram em situação de precariedade económica, financeira, e aqueles que se encontram em precariedade emocional e estritamente social. É uma área, esta da pobreza, onde estão envolvidas muitas instituições, sobretudo no âmbito da solidariedade social. Estamos a falar de pessoas que não têm os recursos, estão privados de recursos materiais para poderem sobreviver, subsistir com o mínimo de dignidade. E em termos da exclusão social, neste contexto muito concreto que vivemos, nós podemos identificar duas situações, uma que se correlaciona automaticamente com a outra, que é o problema do isolamento, o isolamento que faz, que leva à solidão. Pode até não haver isolamento e haver sentimento de solidão, e para muitas pessoas, para as mais frágeis em termos emocionais, cai-se numa questão que é a questão de fragilidade psíquica, a vários níveis, que os especialistas na área pois podem tipificar, mas o ponto de partida será sempre a depressão psíquica. Para a nossa conversa, eu deixei duas questões agora. A primeira é perceber pode ser o contributo dos voluntários na superação das necessidades imediatas, porque depois temos as outras estruturais, que poderemos também refletir sobre elas, mas o que nos ocuparia muito tempo nesta hora de trabalho, mas as necessidades que as pessoas têm no imediato. Chamo a vossa atenção para, na reflexão, termos em conta que estas crises geram aquilo que nós designadamente chamamos de novos pobres, mas eu realço mais que a designação, com a qual eu não convivo muito bem, porque novos pobres estão todos os dias, infelizmente, a chegar, esta situação das pessoas que, sem estarem a contar, repentinamente se viram abraços com carências fundamentais e que colidem nas respostas dadas, na maior parte das respostas dadas, colidem com o seu sentido de dignidade. Gostava que na reflexão tivéssemos isto em conta. Aquilo que vulgarmente chamamos pobreza envergonhada. Aqueles que não vão facilmente buscar o cabaz de compras,
aqueles que não vão facilmente aos refeitórios sociais e que muitas vezes lidam sozinhos com o problema, com sofrimentos acrescidos, que depois se juntam a outros problemas de natureza depois que mais de doença física, como a fragilidade da saúde e a fragilidade da saúde mental também. Gostaria que a nossa reflexão, porque aquilo que são fazer cabazes de compras, fazer recolha de alimentos, isso já nós temos perfeitamente identificado, e aí os voluntários têm dado uns contributos extraordinários a partir das variadíssimas iniciativas que andam à volta destas duas respostas: angariar alimentos e distribuí-los pelas pessoas mais carenciadas, sejam alimentos em géneros, sejam alimentos confeccionados. Gostaria que, para além desses que já estão identificados, se a nossa criatividade poderia ir um bocadinho mais além. A segunda questão é uma questão com a qual nos debatemos sempre nestes tempos, é que há muita gente que fica desempregada. Até nestas circunstâncias das layoffs, que são mandados para casa, e geralmente querem se ocupar e procuram no voluntariado a ocupação. E a questão é esta: como enquadrar este tipo de pessoas, tendo em conta a motivação? E eu realço, a motivação é o estar desempregado e precisar de se ocupar. Depois temos outra situação que também já começa a ser vulgar, é de alguns especialistas na área da saúde mental, perante situações muito concretas, aconselharem as pessoas a ocuparem-se, oferecendo-se para o voluntariado para fins terapêuticos, nomeadamente para se poderem distrair das obsessões que possam ter, ou dos pensamentos resilientes que têm, etc. Portanto, deixava-vos estas duas questões para a vossa reflexão, independentemente de poderem acrescentar outras e fazerem os vossos comentários. Eu irei tentar fazer a síntese depois daquilo que forem os vossos contributos. Eu não sei se foram dadas indicações quanto ao debate, se temos que abrir todos os micros. Vão pedindo para participar, a ideia é essa, portanto têm a possibilidade de nas reações levantar a mão e podem a partir daí fazer a vossa participação. Não sei se concordam com as duas perguntas, se querem acrescentar mais alguma. Aqui nesta segunda, eu não sei se disse, nesta segunda, relativamente à integração de pessoas desempregadas ou com problemas no foro da saúde mental. Pontos fortes e fracos, porque não quer dizer que se possam excluir logo à partida, mas vamos ver entre os pontos fortes e fracos quais são os frutos que daí podemos recolher. Eu, se calhar, portanto, julgo que ainda ninguém levantou a mão e preparando as perguntas estão aqui no bate-papo. São: em que medida pode o voluntariado contribuir para minimizar as situações de exclusão social? Como enquadrar as ações de voluntariado em ações de voluntariado das pessoas em situação de pobreza, desempregados ou de exclusão social, saúde mental, por exemplo, pontos fortes e fracos? Não havendo ainda reações ou ninguém a levantar a mão, Joana, se vires que alguém está a fazê-lo, diz-me. Eu coloco desde logo, começo logo por aqui pela questão da saúde mental,
porque efetivamente é sempre um dilema pensarmos, e pode ser este o meu contributo também para esta sessão, pensarmos que quem faz voluntariado, de facto, encontra uma satisfação de tal ordem que ela em si constitui ou contribui para a saúde mental das pessoas, efetivamente. A questão da libertação, temos sempre aqui o psiquiatra, o Dr. Vítor Coteville, trabalha aqui no Instituto de São João de Deus, diz sempre, pois, a questão da satisfação liberta um conjunto de hormonas que me dão uma satisfação muito grande e, portanto, eu de facto por me sentir útil, por sentir todas estas coisas, acabo por, de certa maneira, também melhorar, digamos assim, a minha condição, a minha saúde mental. No facto de ser feita em colaboração com outros, corta a questão do isolamento. O isolamento também é, de facto, um dos fatores que pode provocar problemas de saúde mental. Portanto, há sempre esta fronteira e devemos, na minha perspectiva, considerar em cada projeto, caso a caso, e avaliar bem se, mesmo que a pessoa tenha aqui que não seja essa a razão última, mas mesmo que tenha aqui que o facto de fazer voluntariado estabiliza naquilo que possa ser alguma situação ao nível da saúde mental, nós possamos, ou termos a capacidade do lado das instituições, do lado dos promotores, de poder avaliar em que é que pode ser o contributo e para que é que ou em que é que a pessoa pode de facto contribuir e estar e ser uma mais-valia no projeto que está a decorrer ou que está a ser desenvolvido. Não nos esqueçamos que as pessoas com doença mental também são cidadãos, portanto também têm essa ideia ou também têm essa lógica de saúde mental, não é? De serem cidadãos, de serem participantes, portanto têm todo o direito de ser como tenho eu, como tem toda a gente. É sempre esta fronteira e eu trabalho muito nesta fronteira, que acabamos por ter muitas pessoas que se dirigem até nós com esta lógica, não é? Passava a outra e não ao mesmo. Podem também inscrever-se para falar no bate-papo, porque também temos aqui duas telas, digamos assim, com muita gente e pode ser que me passe ver as mãozinhas. A doutora Lúcia diz que não está a conseguir ouvir. Verdade, eu não sei, eu há pouco estava com esse problema, mas liguei as colunas, foi assim uma daquelas resoluções simples. Às vezes pode ser por aí. Não sei se acontece o mesmo com os outros, mas penso que não, estão em condições. Podem derivar para outros assuntos dentro do mesmo tema. Não quer dizer que se tenham que cingir às duas questões, não. Bom, eu talvez posso encetar o debate? Sim. Ok. Eu enceto o debate com um tema que não é necessariamente pacífico, mas que é uma questão que eu tenho sentido próximo e que me levanta, enfim, dúvidas sobre a melhor forma de apoiar. E é mesmo a questão que tem a ver com o acompanhamento aos que partem, às famílias dos que partem. Neste caso concreto, eu talvez corporizo aqui um bocadinho uma das associações em que estou a dar mais Terapeutas Sem Fronteiras, que é uma associação que apoia crianças, sobretudo crianças e idosos com multideficiência em Cabo Verde. E um pouco no âmbito da nossa intervenção, vamos tendo contactos com pessoas de Cabo Verde que nos relatam circunstâncias um bocadinho dolorosas e complexas aqui no continente. Enfim, na semana passada eu fui contactada por um responsável da Ilha do Sal, que não tinha dinheiro para fazer o funeral a um familiar que morreu aqui em Portugal.
um jovem que trabalhou na Câmara do Sal e que veio para Lisboa para se tratar e sucumbiu, e as irmãs de facto estavam numa circunstância limite, porque elas não tinham apoio nem material nem emocional e não sabiam como dar a volta ao texto. Pronto. Sabemos que levantou-se com a questão da pandemia e dos necessários confinamentos o princípio de que as pessoas morrem e não raras vezes são enterradas sozinhas. E as famílias sofrem de solidão pelo facto de serem familiares de gente contaminada e sofrem de solidão pelo facto de não terem acompanhamento em horas cruciais. Eu sei que não é um tema de debate fácil, eu sei que não há necessariamente uma solução, mas gostaria de ter a vossa opinião sobre como em voluntariado e numa ótica de inclusão e de apoio aos tais pobres, que a professora Génia Fonseca há pouco falou, sejam eles de que teor forem, de que forma é que nós podemos arranjar forma de, não nos pondo em perigo, em causa, apoiarmos quem de facto está só numa hora destas. Alguém tem alguma ideia para esta situação em concreto? Porque não é assim tão pouco relevante como eu parece que esta pandemia veio trazer-nos um reforço do sentido da morte. Esta situação não é assim tão irrelevante e cruza também com o problema da saúde mental, porque há pessoas que estão a ficar com algumas perturbações emocionais por causa de não estarem a fazer o luto. Portanto, deixo mais esta nota. Lucinha, já consegue falar? Não consegue. Tem que ligar o som. Já consigo, professor Génia, obrigada. Já está. Bom dia, eu entrei mais tarde porque houve aqui um problema de inscrição. Isto que o professor Génia está a dizer agora, eu ainda hoje estava a ler a notícia do Papa Francisco sobre o sem-abrigo que morreu ali às portas de São Pedro. Já há muitos anos que o professor Eugénio me fez sensibilização nesta área e as irmãzinhas de Jesus também, sem ter nada a ver com o Covid, não é? Isto já era um problema antes. Agora, eu, desde que começou esta pandemia, já fui a um funeral, fui só a um, já morreram muitas pessoas amigas. O funeral é feito de maneira muito diferente agora também, é muito impessoal, não é? Os caixões estão fechados, as pessoas já não veem os familiares há muito tempo, é desde que entraram no hospital, e depois todo o ambiente é muito complicado. Eu não sei, neste momento, por exemplo, se as Irmãzinhas de Jesus continuam com esse trabalho que elas tinham antes, que era de fazer diligências para que ninguém fosse enterrado sozinho, não é? Mas hoje em dia os cuidados que existem e tudo, não sei. Eu também gostava de perceber o que é que se pode fazer agora. É que há aqui duas situações, talvez tenham a ver com essa experiência das irmãs e que a Santa Casa Misericórdia de Lisboa tem muito bem organizado. Que são as pessoas que estão que não são identificadas por familiares e vão enterrar sozinha. Agora, a questão que a doutora Conceição Zagal está a colocar é uma questão nova. É uma questão que, com receio da contaminação, se impuseram regras que não permitem
ou melhor, permitem um número reduzidíssimo, que às vezes nem abrange todos os familiares, estarem presentes. Depois há outra questão, que é a questão da trasladação das pessoas que estão em situação de carência económica e não podem providenciar essa trasladação. E também tenho dúvidas que em situação de Covid se permite essa trasladação, porque eu não tenho a certeza do que vou dizer, mas parece que, pelo menos aqui pela zona onde vivo, que a situação de Covid tem que ser forçosamente cremada contra a vontade das pessoas. Não sei se o que é que isto tem de verdade, porque, como sabem, isto tornou-se discricionário, porque entregaram isto à decisão das autarquias. E nos sítios fazem-se de uma maneira, noutros sítios fazem-se de outra. Mas vamos ter isto em consideração. Claro, não vamos esgotar a nossa reflexão nisto, vamos avançar também. Nós tínhamos, Lucinha, tínhamos posto outras duas questões, que era como responder às necessidades de carência imediata para além daquilo que já é habitual os voluntários fazerem e bem, que é a distribuição de géneros alimentares e angariação de géneros alimentares, e depois como enquadrar a pessoas desempregadas que querem ocupar o seu tempo, ou pessoas que tenham alguma debilidade já no foro psíquico, em ações de voluntariado. Partimos destas duas questões, agora foi introduzida mais esta terceira, que tem a ver com situação de exclusão social que face ao isolamento em que as pessoas se veem em situação crucial, como a despedida terrena de familiares e amigos. Há mais questões? Só para dizer que aqui em Lisboa o funeral que eu fui foi um funeral sem cremação e foi uma pessoa que morreu por Covid. Covid, sim. Se me permite, professor Eugénio, Joana, sim. estava aqui a pensar, pronto, a falar desta situação dos enterros e assim, e acho que é muito importante também falarmos de tudo o que se passa antes disso, não é? Ou seja, sabemos perfeitamente que a população que mais tem morrido, não é? São as pessoas mais velhas e, por norma, também estão em lares, e nesses lares vai fazer praticamente um ano em que se calhar nem veem as famílias, porque as famílias não podem entrar nos lares e, portanto, as pessoas veem-se confinadas sem a família e para as próprias famílias isto é uma carga muito grande, é muito difícil lidar com o facto de saber que a pessoa está no lar, perceber também que existe este problema grande das infecções que surgem nos lares, e quer dizer, por um lado a família pode não ter como garantir que esta pessoa mais velha fica em casa com a família, porque às vezes são precisos cuidados que a família não consegue dar, mas por outro lado com um grande sentimento, não sei se talvez de culpa ou qualquer coisa assim, de não poder fazer mais, ou seja, de não poder estar com a família. E isto na cabeça das pessoas também causa... e a Susana de certeza que saberá dizer isto melhor que eu, que é super especialista em saúde mental, mas isto certamente, mas isto certamente causa um grande transtorno à pessoa que está quase há um ano, não é? Sem poder estar com as famílias no lugar. O que é que os voluntários podem fazer? Temos o exemplo de um projeto chamado Convidas, que surgiu precisamente para dar resposta às instituições que lidam com os mais idosos, e tem existido realmente uma mobilização muito, muito, muito grande de voluntários, como precisamente para os lares, até creio que nem sempre em regime de... aliás, creio que umas vezes em regime diário, outras vezes em regime de estarem 2 semanas no lar a fazer voluntariado. Tenho inclusivamente amigos que já fizeram isso e realmente é uma resposta, quer dizer, obviamente que as pessoas podem
preferir e certamente preferem estar com os familiares, mas também há uma resposta que os voluntários podem dar, porque sabemos também que às vezes as pessoas que estão nos lares não chegam para todos os utentes e este voluntariado, não querendo obviamente tirar o trabalho a ninguém, nem nada disso, mas é sempre uma palavra amiga, é um conforto, é todo enfim, uma panóplia de ações que os voluntários podem fazer e tornar realmente a vida destas pessoas um bocadinho melhor. E pronto, era só para dar conta deste tipo de voluntariado que está a ser feito, às vezes também não tão transmitido, porque é algo novo. Não que não houvesse voluntários nos lares, mas neste contexto de pandemia também são muitas vezes os mais jovens a ir, porque à partida são os mais predispostos a poder, enfim, se ficarem contagiados, pode não ser um problema tão grande como se fossem mais velhos. Só para dar esta nota. A questão desta pobreza que surge agora está relacionada com desemprego e em alguns casos, com a baixa de rendimentos resultante da situação laboral das próprias empresas. Quem entra em layoff tem uma percentagem de vencimento, pode deixar de receber o vencimento total, depende das empresas, mas também alguns tiveram que negociar salários mais baixos para a viabilização das empresas. É irrealista, num tempo de depressão económica, alimentar a esperança de se encontrar, ao voltar da esquina, um novo trabalho. Mas eu acho que não deve tardar, não pode tardar, medidas, e era preciso até saber, porque algumas já poderão estar em execução, é uma questão de se fazer esse trabalho, que é estas pessoas ficam um bocadinho paralisadas na sua força anímica. Cai-lhes esta tragédia em cima e ficam a ver tudo escuro. E a tal luzinha ao fundo do túnel é preciso ser acesa. E a dificuldade que muitas vezes tem é de dialogar com as instâncias onde se encontram alternativas temporárias ao posto de trabalho perdido, através de programas que eu chamo de substituição de rendimentos, que a partir de uma bolsa as pessoas podem fazer atividades socialmente úteis. Eu não sei, eu não queria condicionar a reflexão de ninguém, mas é um bocadinho só para evitar, eu não sei se não seria de se organizar uma rede de pessoas que, depois devidamente informadas sobre o que já existe e disponíveis para ir acompanhando o que for aparecendo, porque nós vamos aparecer aí a bazuca, e a bazuca vai trazer muito dinheiro para projetos, assim esperamos, para responder a estas pessoas em situação de desemprego, até se encontrarem novos empregos. Não sei se não seria de fazer uma formação intensiva para voluntários que, se quisessem disponibilizar, claro que teriam que ter um perfil muito apropriado, para ajudarem as pessoas a serem mediadores entre as pessoas, os centros de emprego, as autarquias, quem viesse a ter a gestão destes programas. Porque o problema do acesso às oportunidades tem a ver com a capacidade de literacia das pessoas, e esta literacia informática
porque, como sabem, o sucesso destes programas passa muito por conhecimentos informáticos, saber ir ver os programas, preencher questionários informáticos, etc. E por outro lado, também ajudar a desbloquear a sensação de desânimo dos tais desiludidos e dar-lhes uma certa força anímica. Isto pode-se fazer através, assim entre aspas, de um tipo de chamado SOS, qualquer coisa. Agora tinha que haver uma rede de voluntariado de tantas a tantas horas estivesse disponível para poder atender, reencaminhar este tipo de pessoas. Julgo que era uma ideia, porque até pode aparecer, como sabem, os empregos que vierem, não tenhamos ilusões, vão ser altamente impregnados de tecnologias, novas tecnologias. E muita gente caiu no desemprego, não está preparada para isso. E vai ter que se encontrar alternativas para estas pessoas, ou então ficarão desempregadas de longa duração para a vida inteira. Fica esta ideia de gostaria que reagissem e também gostaria de pedir, já desapareceu daqui, Dr. Tiago, foi-se embora, porque há a área também dos medicamentos. E estava aqui connosco o Dr. Tiago, que era da Dignitude, que nos podia dizer alguma coisa sobre como aceder à medicação, porque alimentos vamos segurando. O Dr. Tiago, não sei se... Eu acho que saiu, acabou por sair, salvo erro, porque eu não o estou a encontrar. A Jana está a dizer que sim. Saiu. Também não consigo. Acho que não está. Há aqui só 2 notas enquanto se preparam para reagir. A Ana Marques contribuiu aqui com uma nota que me parece bastante interessante, não é? Também capacitar os voluntários do saber ouvir e do saber conversar. E a nota que o Eugénio está a levantar, com base numa das perguntas que coloca, o que é que se pode fazer mais, não é? Como é que podemos fazer mais ou maximizar? Dentro desta ideia de rede que a Eugénia estava a dar, como é que cada uma das nossas organizações se pode estruturar em rede, porque uns têm umas respostas, outros têm outras, e se calhar em articulado é muito interessante fazer aqui uma situação colaborativa em que todos levam a medalha. E, Eugénio, temos a Joana Toscano a pedir para intervir. Joana Toscano. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, professor Eugénio. Olá. Olá, eu sou voluntária na Entreajuda e trabalho na área do voluntariado. Não desconsiderando agora o que o professor Eugénio falou de, no futuro breve, esperemos, termos que atuar e reagir a aproveitar todos os apoios que virão. Eu queria antes partilhar o que temos sentido agora no presente e indo em contra ao que a doutora Conceição estava a dizer. Nós temos a necessidade de ter respostas por parte das instituições de voluntariado remoto, online. Enquanto o Convidas consegue efetivamente, porque está organizado, levar voluntários fisicamente, mas com todas as precauções para dentro dos lares, a maior parte do voluntariado regular ou pontual, mas neste caso regular, de apoio, de escuta, tem que ser remoto. E acho que é urgente e nós precisamos, temos muitas pessoas que se voluntarizam através da Bolsa do Voluntariado a quererem fazer voluntariado, mas tem que ser remotamente, online ou por telefone. E daí temos que ser criativos, imaginativos e conseguir, neste momento, nos próximos meses, dar resposta aos voluntários
como instituições, como organizações que precisam de voluntários para apoiar, como a instituição onde está a doutora Conceição, mas que não pode ser só telefone e resolva, e ajude, e apoie, seja voluntário. Precisamos de formação e parte das instituições, acho eu, pensarem nestas respostas alternativas de imediato e não daqui a 6 meses. E pronto, e a minha ideia era partilhar esta inquietação de não haver ainda esta resposta rápida. Pronto, é isso. Obrigado. Percebi, é a conciliação entre a formação necessária e aquilo e as necessidades prementes, como é que isso se concilia, não é isso? Mas há alguma área específica que na entreajuda pudessem dar o seu contributo? O nosso problema agora é, como estamos aqui a constatar, ou não, é termos uma bolsa muito grande de pessoas disponíveis para serem voluntários e não termos capacidade de resposta, de responder, não só como entreajuda, mas como ponte, indicar instituições parceiras de entreajuda que possam acolher estes voluntários de forma remota, quer como voluntários qualificados no apoio à gestão, quer como voluntários menos qualificados, mas que também precisam de formação, de utilizarem o telefone, por exemplo, para fazerem acompanhamento. Uma instituição, um lar, por exemplo, uma valência de lar, cujos os idosos estão isolados, pode ter esta resposta original de todos os dias ter um voluntário que se responsabiliza de ligar a um beneficiário que esteja a residir no lar e que converse com ele durante 15 minutos. Isto por um lado, a instituição tem capacidade para se organizar e assegurar que este contacto é feito, e por outro lado, o voluntário vai ter formação para que conversa é que pode dar a esta pessoa que está isolada, e essa pessoa até pode ter o contacto de um familiar que liga todos os dias, mas pode também receber um telefonema de um voluntário que dá uma conversa e faz companhia durante 15 minutos. É estes duas vertentes do problema. Por um lado, se as organizações estão com capacidade de se inovar e receberem voluntários de outra maneira, e por outro lado, quem é que dá a formação ao voluntário para poder fazer este voluntariado remoto, que não exige presença física. E para além disso, há outro tipo de voluntariado mais qualificado que as organizações precisam, por exemplo, nos meios digitais, de atualizar a sua página da internet, as suas redes sociais, tudo isso, ou a contabilidade, ou seja o que for, são funções qualificadas que podem ser feitas remotamente, que é o que hoje em dia, neste momento, as condições de saúde permitem. Estou a ir mais além do que é, se calhar, o tema aqui, mas queria dar todos os contributos são importantes. A questão depois é haver um encaminhamento a dar-lhes. Já temos connosco o Dr. Tiago, teve uma quebra. Mas não se esqueça que a Lúcia também pediu para falar entretanto, e eu ia recordar precisamente isso, que já está o Tiago e que a Lúcia também pediu para falar. Tiago, Dr. Tiago, a questão que eu coloquei foi há facilmente distribuição de géneros alimentares
aquisição de géneros alimentares. Numa síntese, poderia dizer como é que, no acesso ao medicamento, as pessoas mais vulneráveis podem ter possibilidades e se a associação Dignitude corresponde, precisa de apoios. Nesta área, a área do medicamento também me parece muito importante. Claro que sim. Não é tanto na aquisição, é mais no fazer chegar o medicamento às pessoas. Claro que sim. E peço desculpa que realmente estou em casa, como todos nós, e a ligação é um bocadinho mais desafiante, sobretudo quando estamos vários a utilizar o mesmo sinal de rede. Ora, antes de mais, muito bom dia a todos. Dizer-vos que a Dignitude realmente opera especificamente no acesso à saúde, no acesso ao medicamento e em consequência da pandemia Covid-19. Portanto, nós lançámos uma nuance do programa inicial que tínhamos e temos, que é o programa ABEM, Rede Solidária do Medicamento, um programa responsável por garantir o acesso aos medicamentos a quem não os consegue pagar, mas de facto, falando aqui especificamente de uma situação de pandemia, lançámos, como referi, a emergência ABEM Covid-19. Ora, esta emergência ABEM Covid-19 garante o acesso aos medicamentos, produtos e serviços de saúde às famílias mais afetadas pela pandemia. O que é isto? Muitas vezes estamos a falar de pessoas que tinham os seus trabalhos, que viviam relativamente bem, portanto tinham uma vida assegurada, contudo, com as consequências económicas e sociais da pandemia, vêem-se numa situação mais delicada. E, portanto, esta emergência ABEM funciona em rede. Funciona com base em parcerias, como de resto já funcionava o programa ABEM. Para vos dizer, por exemplo, que em março de 2020, quando ficámos todos em casa, no âmbito do primeiro estado de emergência, aquilo que nós fizemos foi garantir, e como o professor Eugénio referiu, o acesso à medicação hospitalar para pessoas que, claro, necessitavam dela. Vamos reparar que os doentes que fazem medicação hospitalar são grupos de risco, portanto não se devem deslocar sob pena de podermos complicar o seu quadro clínico. Aquilo que nós fizemos na altura, em articulação com 33 hospitais e com os distribuidores de medicamentos em Portugal, foi colocar na casa de cada uma das pessoas que fazia medicação hospitalar a medicação que era necessária. Foram mais de 14 mil entregas, o que em termos económicos e de logística é bastante desafiante, porque para pagar toda esta logística tem que haver uma angariação de fundos muito concertada. E, portanto, na altura fizemos isso e, em paralelo, alargámos o apoio do programa ABEM para a emergência ABEM e, portanto, abrangemos mais pessoas nesta rede no sentido de lhes dar acesso à saúde. Também participámos aqui na vacinação no âmbito da gripe, portanto, todas as pessoas carenciadas com mais de 65 anos, nós garantimos aqui o acesso ao serviço de vacinação, mas confesso, e estamos aqui no mesmo patamar de entendimento, portanto os colegas perceberão muito bem aquilo que vou dizer, é muito desafiante em termos económicos nós garantirmos este mesmo acesso e, portanto, nós temos dificuldade, naturalmente, em obter este financiamento. Fazemos-lo junto de empresas, junto de cidadãos individuais, junto de farmácias, junto de entidades, mas, de facto, nesta altura, onde as necessidades são cada vez maiores, não é fácil, não é mesmo fácil e, portanto, se nós formos a olhar para a curva de crescimento de beneficiários, ela tem que ser acompanhada pela angariação de fundos e, portanto, uma coisa não pode existir dissociada da outra. Dizer-vos aqui que no âmbito do voluntariado, aqui respondendo já à questão da Marina, sim, o ABEM está presente em todos os distritos do país, em mais de 50% dos concelhos e o objetivo agora é chegar precisamente a todos os concelhos, mas é de facto um programa de âmbito nacional. Aliás, convido todos a visitarem o nosso website e as redes sociais para poderem ficar familiarizados com o mesmo. Dizer-vos também que no âmbito do voluntariado foi algo que desde o início o programa ABEM quis fazer e fê-lo de forma um pouquinho amadora, diria, portanto, não muito estruturado ou não tão estruturado como nós gostaríamos. Portanto, sempre que temos campanhas e eventos, nós ativamos a nossa rede de voluntários, que essencialmente são estudantes que fazem parte das faculdades de farmácia, estando o programa ligado ao medicamento, fez-nos sentido aqui esta pool de voluntários e convidamos-los a estarem connosco. Confesso-vos também de forma absolutamente transparente que em 2020 não ativámos a nossa rede de voluntários a não ser a nível digital, e agora falávamos aqui da componente digital, e é verdade, a esse nível nós fizemos a ativação, portanto, tudo o que era campanhas e eventos digitais, uma vez mais,
foram partilhadas com os voluntários, foram envolvidos no sentido de percebermos o feedback numa perspectiva do consumidor digital e convidámos-nos também a fazer essa divulgação. Não mais do que isto, porque não nos sentimos confortáveis de juntar ninguém ou de pedir a alguém para estar presencialmente onde quer que fosse. Aliás, há uma campanha que nós fazemos todos os anos, que é o Dê Troco a Quem Precisa, onde nós convidamos os voluntários a estar connosco nas farmácias. Não convidámos em 2020 e em 2021 veremos, porque de facto a situação não é propriamente favorável, mas dizer-vos que sim, para a Dignitude e portanto particularmente para o programa A-Bem, os voluntários são importantes, nós queremos desenvolver a rede de voluntários e aqui no âmbito do acesso à medicação, fazendo um resumé daquilo que acabei de dizer, de facto é muito desafiante em termos económicos e para garantir este acesso ao medicamento e aos produtos de saúde foi então lançada a emergência A-Bem, que confesso já devia ter terminado, segundo as nossas perspectivas iniciais, mas com o agravamento do estado de saúde dos portugueses não terminou, nem temos perspectivas que termine. Obrigado, Dr. Tiago. A Lucinha então pediu para falar, depois temos a doutora Conceição de Zagal. Lucinha, liga o seu micro, por favor. Voltou a ligar. E eu peço desculpa porque eu estava só a baixar a mão, peço desculpa. Então faz mal. Não, sobre este desafio que foi agora aqui lançado, eu tenho estado... Tem sido muita coisa desde o ano passado, já vai fazer um ano, não é? Então há muitas experiências que tenho tido novas e que queria só partilhar no sentido em que essa formação de voluntários se calhar era útil, mesmo a Confederação, não é? Promover a formação com a parceria de instituições que já possam ter experiências nas várias áreas. Eu estou a falar, por exemplo, da instituição Raríssimas. Tive uma experiência há pouco tempo em que de acompanhamento, uma vez que os médicos de família não estão a dar resposta atempada às questões das pessoas com outros problemas de saúde que não sejam Covid, nomeadamente pessoas com doenças raras e com problemas de saúde, e a Raríssimas é muito pronta a dar resposta e acompanhamento, vão perguntando, mas lá está, através de e-mail, como é que as pessoas estão, a primeira vez que fazem a pergunta, depois eles dão acompanhamento, dão informação técnica, mas não só. Perguntam diretamente se a pessoa está bem, como é que se tem sentido, se há algum problema acrescido, ou seja, fazem um trabalho que eu acho que em termos de saúde mental neste momento é muito útil e necessário, e é preciso replicar, ir buscar a quem já faz e que já tem a sua experiência numa determinada área, e a Confederação juntar essas pessoas para promover ideias. Depois aconteceu, por exemplo, este ano ter tido a experiência com um grupo de jovens de liceu, a fazer cursos profissionais de marketing, e que, por estarem sem aula, estarem numa fase de interrupção letiva, decidiram juntar-se a um grupo e fazer um trabalho de apresentação visual para sensibilizar por causa do Covid e da solidão. E eu tive a oportunidade de os conhecer e gostei muito e valorizei muito o trabalho deles e pedi que eles até reenviassem depois o resultado final, o que não tive acesso. Mas porquê? Porque estes jovens estavam e são completamente, desde que sejam desafiados, podem fazer aquele acompanhamento online, por exemplo, até voluntariado, desde que como é que se diz, desde que não é controlado, mas acompanhado, podem ser temas desenvolvidos para apresentar em lares, para apresentar até em instituições tipo residencial que não sejam só lares de idosos, mas de crianças e jovens, com estimulação. Imagina, agora estamos sem aulas, não é? Nas instituições residenciais tipo lares e centros de acolhimento,
isto pode ser uma iniciativa que afaste um bocadinho a televisão do ramo-ramo, não é? Diário, porque é preciso novas iniciativas e de entretenimento cultural, não é só a escola que importa e a escola está parada, as crianças e os jovens terem acesso a outras coisas e a outros conhecimentos. Em jovens mais velhos, por exemplo, ver que estes jovens estão a fazer estes filmes para ajudar, quem sabe nas próprias instituições começa a surgir essa ideia dos jovens lá dentro fazerem acompanhamento aos idosos, porque eles próprios sentem-se sozinhos e podem ajudar. Eu tenho esta experiência com um jovem ex-recluso há muitos anos atrás, em que consegui que ele fosse trabalhar para a PPA-CDM com a trissomia 21 e ele ficou completamente fascinado e a querer ajudar e cada vez mais, porque não sabia que havia pessoas, não tinha noção da realidade, pessoas com problemas tão graves ou mais que o dele, não é? Isto eu não digo que seja uma oportunidade, eu acho que pode ser um momento de solidariedade em que pode despertar a criatividade para este tipo de soluções que já antes podiam fazer sentido, mas que agora fazem mais, que é haver a possibilidade deste acompanhamento à distância e não ser um acompanhamento. Por exemplo, se quem tem formação na área da educação social, promover vídeos de entretenimento, não é ensinar a fazer coisinhas, mas é de conversação, de contar histórias, ler um livro, aquela pessoa que está num lar e que tem interesse e gosta, e já não consegue ler, já não tem, ou nem tem vontade, porque está tão desmotivado, está tão desinteressado de tudo, que dizem quais são os seus interesses em termos de leitura, se calhar até só as notícias de jornal, diariamente, se calhar é rezar com ele uma Ave Maria, rezar um terço naquele dia, falar sobre qualquer... Mas isto podia ser uma coisa que se calhar a Confederação Portuguesa podia promover para cada um de nós, até poder... Olha, Lúcia, há um idoso não sei aonde que gostava muito que lhe lessem o livro X, cada dia, umas X páginas. Ok, eu comprometo com essa pessoa, não só a conversar com ela, como depois a contar, a ler o livro, não é? Eu digo isto porque eu sou Lúcia, Santa Lúcia deixou de ver, e eu digo isto muitas vezes às minhas filhas, se eu deixar de ver alguma vez, por favor, não se esqueçam que eu gosto de ler, portanto leiam-me. Mais coisas que têm sido feitas, e ao nível do IFP, e aí queria dar informação que é a nível jurídico, ao nível do IFP, aquelas equipas de emergência estão a funcionar, e estão a funcionar em alguns locais bem, já tive a experiência, em que desempregados inscritos ou outros que se podem inscrever e que estejam disponíveis para fazer voluntariado em instituições que estejam com Covid e voluntariado presencial, há uma bolsa de acréscimo àquilo que já recebem a tipo das pessoas. E eu tive esta experiência recente e, para espanto, mas um espanto positivo, muitos jovens se ofereceram para fazer voluntariado, ajudantes de ação educativa, apoio a crianças em instituições com Covid e com formação prévia, e o IFP participa financeiramente neste projeto. Eu pude ter esta confirmação que existe. Eu posso estudar melhor este assunto porque eu já tive a legislação na mão e é recente, mas há agora uns apoios até para pessoas que estejam desempregadas, mas disponíveis para se sujeitarem a estar presentes nestes equipamentos, não é? E não é só voluntários, é mesmo também desempregados. A doutora Conceição Zagal.
Muito obrigada, professor Eugénio. Doutora Lúcia, a propósito daquilo que acabou de dizer, eu talvez desafiasse a Sara Filipe, que está presente nesta formação, a falar sobre a experiência dela, porque eu acho que pode ser clarividente e elucidativo para todos nós. Mas antes disso, e pegando uma vez mais, ou deixando-me inspirar pela semente lançada pelo professor Eugénio, quanto aos temas desocupacionais de que enferma neste momento parte da população, eu talvez fundamentasse nos diversos tipos de doença que nós vivemos neste momento. A doença física, a doença mental, a doença comportamental e a doença ocupacional. Eu acho que nós enfermamos neste momento de doença ocupacional e, eventualmente, isto acaba por alterar um bocadinho o perfil social do tradicional desempregado. Antes da pandemia, isto é um ano, não era raro nós tropeçarmos com pessoas que até tinham capacidade para trabalhar, mas que preferiam, entre aspas, não o fazer porque se entregavam ao subsídio de desemprego. E, portanto, por vezes era preciso, havia necessidade e havia potencial, mas não havia capacidade de juntar pé e sapato, porque a necessidade e o potencial não se juntavam. Pegando pelo tema da doença ocupacional, eu acho que neste momento, e falo um bocadinho subjetivamente, com os casos que me andam aqui próximo, há muita gente que agradeceria poder ter uma ocupação para poder sair de casa até, não é? Sair de casa dentro das limitações. Percebemos que há muita gente que precisa de arranjos em roupas, precisa de especialização para lavar vidros, precisa de escadas. Quem faz neste momento a limpeza da minha escada é uma cabeleireira que deixou de ter espaço para funcionar enquanto cabeleireira, entregou-se à limpeza das escadas e faz com toda a dignidade, e nós agradecemos a dignidade com que a Paula faz. Até que ponto é que, em articulação com o IFP, o CPV poderia eventualmente, a CPV podia ser eventualmente o gerenciador da tal rede que o professor Eugénio há pouco falou, de reabilitação de algumas profissões tradicionais, pequenos arranjos de eletricidade, o disjuntor que disparou, o cano que rebentou, a água que faltou, e que são questões que estão à déficit desse tipo de serviço, e se calhar seria possível, com a tal formação, e sim, a formação seria a condição sine qua non, com a formação e com recurso também ao voluntariado, requalificar algumas pessoas e dignificar a ocupação, quebrando um bocadinho a tal doença ocupacional, e criarmos aqui uma rede que funcionasse como uma reabilitação social e da saúde social de que enfermamos. Eu quis pôr aqui muita ideia ao mesmo tempo e se calhar baralhei e cortei, mas portanto, a grande ideia era ocuparmos pessoas que enfermam de desocupação e que correm o risco de doença mental, viabilizando mecanismos que quebrem também a doença social, a doença ocupacional e a doença comportamental. Fica claro aqui a grande questão? Certo. Muito bem. Agora, o engenheiro Domingos também tinha pedido para falar. Por favor. Sim. Antes de mais, saúdo aqueles que não pude saudar, porque, entretanto, chegaram já depois de eu ter dado os bons dias. A doutora Lúcia teve a ideia feliz de trazer aqui a questão dos programas que atualmente os centros de emprego disponibilizam. Eu estive para falar no assunto, mas achei que não devia, mas agora acho que devo. De facto, há uma resposta por via da rede do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Há um programa
que é o programa MARS, para aqueles que lá estão inscritos. As instituições candidatam-se. Quem paga a maior parte do valor que as pessoas recebem no final do mês é a Segurança Social, e isto tem um custo bastante reduzido para as instituições. Isto está a ser renovado, foi renovado agora até março e vai ser renovado até junho, e iremos ver o que é que vai acontecer. Poderá ter que ter mais renovações. Isto permite que as instituições possam ter um acréscimo de recursos humanos, para além daqueles que estão no quadro, e que venham ajudar os que estão a trabalhar e que venham, de algum modo, também compensar aqueles que adoecem por razões de Covid ou outras, não diminuindo, digamos, a qualidade e a capacidade de resposta para os seus serviços, sejam eles de que natureza for, seja ao nível das AES ou das ADs. E isto, pelo menos a experiência que tenho, é muito boa. Isto tem sido muito útil. Portanto, o programa MARS está, digamos, ao acesso de toda a gente. Depois, relacionado com outra questão que aqui foi levantada, que já muitas vezes o professor Eugénio falou nisso, em contextos semelhantes e noutros tempos, que é o voluntariado de proximidade. E relativamente aqui aos apoios e às colaborações ao voluntariado online, isto de facto é muito interessante, na medida em que também pode e irá contribuir seguramente para aliviar um pouco a pressão sobre os funcionários das instituições. Como sabemos, os centros de dia foram fechados, depois foram reabertos onde havia condições para reabrir, depois voltaram a ser fechados agora, não é? E a ligação destas pessoas com o mundo, na maioria dos casos, era feita pontualmente, não é? Quando os funcionários vão prestar os serviços ao domicílio, e nos intervalos quebram a solidão telefonando para as instituições, ou o inverso, não é? Ou por videochamada ou mesmo por telefone. Isto implica, digamos, uma ocupação das pessoas com sobrecarga depois em relação às tarefas que têm que realizar, e este voluntariado iria, uma vez, aqui já foi dito também, orientado, acompanhado, preparado, iria aliviar, por um lado, as pessoas, os funcionários das instituições, e normalmente isto acontece mais com os funcionários, com os técnicos e as técnicas, e por outro lado mantinha as pessoas mais ligadas com o mundo exterior, porque isto já começa a ser demasiado pesado, para nós que diariamente conseguimos interagir com o exterior, porque temos a possibilidade de sair e de nos ocuparmos com alguma coisa, o que não será para estas pessoas. Era só para dar aqui estes dois reforços. Entretanto, vou conhecendo, para concluir, vou conhecendo experiências que estão a ser feitas, e o professor Eugénio falava nisso muitas vezes, ao nível de alguns grupos paroquiais da ação social, que estão a dinamizar a formação de grupos de voluntários, por acaso, e tanto quanto sei, até nem são desempregados, mas poderiam ser, e esta ideia também eu vou passar, no sentido de apoiar estas pessoas, quer na quebra do isolamento, quer no apoio em muitas necessidades que têm e que não podem ter contacto com o exterior, ou porque estão acamadas, ou pela idade, etc. Quer seja comprar os medicamentos, quer seja ir ao supermercado, etc, etc, etc. Portanto, há aí algumas iniciativas locais, pontuais, mas que seria bom também, digamos, a divulgação disto e, se possível, a generalização. Obrigado, doutora Sara Filipe. Nós já vamos com 12 minutos para além da hora prevista. Temos que começar a caminhar para o fim.
para cumprirmos. A doutora Sara Filipe, respondendo ao repto da doutora Conceição Zagal, por favor. Olá, muito bom dia a todos. Bom dia. Então eu vou tentar ser muito sucinta. Eu encontro-me numa das situações que a doutora Lúcia e a doutora Conceição aqui enquadraram. Portanto, com medidas, que é importante dizer isto, o doutor Domingos falou agora do programa MARS, mas o que eu gostaria de ressalvar até para todas as associações que aqui estão é que estas medidas do Instituto de Emprego e Formação Profissional já existiam antes da pandemia, portanto já existem algumas medidas que beneficiam não só o desempregado como associações sem fins lucrativos. Eu fiquei desempregada no início de 2020 e, portanto, numa das sessões de esclarecimento do Instituto de Emprego e Formação fiquei a perceber que existe a medida Contrato Emprego e Inserção, é uma delas, e a medida Contrato Emprego e Inserção mais. Estas medidas precisamente permitem que o desempregado preste as suas qualificações, porque há muitos desempregados com qualificações, portanto ele pode trabalhar para associações, isto é o chamado trabalho socialmente necessário, portanto ele continua a desenvolver a sua atividade profissional, continua a manter-se ocupado, que é extremamente importante, tem na mesma tempo reservado e é-lhe dado tempo, ele está contemplado neste contrato para continuar a fazer a sua procura ativa de emprego, mas continua a poder exercer as suas funções em prol do chamado trabalho socialmente necessário. Portanto, esta candidatura ao Instituto de Emprego e Formação Profissional deve ser feita através das associações, e depois, portanto, o IEFP encaminhará para as pessoas que têm disponíveis e que poderão ter as qualificações necessárias para aquela função. Não é estes processos normalmente costumam ser um pouco burocráticos, mas não é nenhum fim do mundo. Faz-se bem, portanto, se alguém aqui precisar de ajuda, e porque eu já desenvolvi uma dessas candidaturas, sintam-se à vontade para falar comigo. E de facto, do meu ponto de vista pessoal, quer dizer, passei o ano de 2020 a fazer aquilo que mais gosto, a trabalhar com voluntariado, neste caso com a Ser Mais Dar Mais Terapeutas Sem Fronteiras, onde eu já era voluntária e onde sentíamos muita necessidade de ter uma pessoa de forma permanente para dar continuidade ao crescimento da associação e ao trabalho que é necessário fazer. E portanto ganha toda a gente, ganha o desempregado, ganha a associação, por isso imaginemos que precisam de fazer um site e não têm a quem pedir, ou que precisam de desenvolver programas, é uma questão de se efetuar a candidatura. O que eu e a medida do contrato de emprego e inserção mais tem a especificidade de ser destinada a pessoas com deficiência. Portanto, uma associação que queira integrar, imaginem alguém que tem qualquer tipo de deficiência, seja, por exemplo, a trissomia 21, qualquer uma delas, mas que tem capacidade de exercer alguma função, o IEFP beneficia ainda um pouco mais a associação por isso. E, portanto, era como tinham dito, quer dizer, a associação no final de um ano paga um ordenado de um mês a uma destas pessoas, portanto é extremamente valioso. Muito obrigado. Agora estava previsto, Elizabeth pediu para falar. Elizabeth, por favor. Bom dia a todos e todas. Falo do Alentejo, portanto estou em Ponte de Sores. E vou falar a respeito de uma experiência muito rápida, porque eu sei que também já estamos a ultrapassar o tempo, mas só em resposta então à doutora Lúcia, por causa da leitura. E de facto aqui em Ponte de Sores vejo esta experiência em dois sentidos. Portanto, temos tido pessoas que leem para os séniores, que estão nos lares, não é? E temos também, por outro lado, as pessoas dos lares, nomeadamente aqui dois lares que estão aqui em Ponte de Sores, um da Santa Casa e outro que é uma associação aqui em Ponte de Sores, em que os próprios utentes estão a ser desafiados a serem eles a ler. E, portanto, nós temos aqui no município um portal, que é o portal Por Casa com Cultura, que foi lançado no âmbito da pandemia, Por Casa com Cultura.
e em que os séniores que estão neste momento nos lares, de vez em quando alguém faz um vídeo e este sénior faz uma leitura que partilha assim com o município, pronto, quem assiste depois ao Por Casa com Cultura. Além disso, às vezes também são partilhados outros conhecimentos. Penso que também já houve uma altura que um grupo de séniores partilhou, portanto, os seus conhecimentos, agora não sei precisar se era tricô, se era crochê, e que estavam disponíveis para ensinar isso por via digital. E, portanto, aqui também passa por capacitar, ou neste sentido, incentivar os séniores que já estão fechados, porque agora ninguém os vai visitar, mas eles a abrirem-se para o resto do mundo através deste meio digital. Claro que também sabemos que é muito difícil, nas situações atuais, que cada vez temos mais números de pessoas infectadas por Covid, porque depois, em termos de recursos humanos nos próprios lares, começam a ser muito limitados quando os próprios funcionários começam a estar atingidos, então passa a ser mais essencial as atividades essenciais do que propriamente estas. Mas sei que houve uma altura que, pronto, havia possibilidade e havia funcionários que podiam, às vezes, dispor um bocadinho do seu tempo e em que filmavam os utentes a fazer, portanto, esta partilha com a comunidade. Por outro lado, enquanto associação, portanto, eu sou da Associação Caminhar, também recebemos o desafio, aqui temos uma universidade sénior a funcionar, em que nos pediram que os nossos séniores fizessem um vídeo, só a mandar uma mensagem, quando foi pelo Natal, para enviar para os respectivos lares. Portanto, haver aqui uma troca. No fundo, aqui o que se pretende é potenciar e incentivar a comunidade de fora para dentro e dentro para fora, que haja este caminho de duas vias e assim também mitigar um pouco esta ideia da solidão e do isolamento em que estamos todos. Obrigada. Bom, está previsto eu em 5 minutos fazer a síntese. O problema é que eu estou tão cheio, que não sei se consigo em 5 minutos fazer a síntese. Segundo, tenho a sensação que poderá ser a síntese de uma sessão, mas ficou muita coisa em aberto. A primeira síntese que eu queria fazer é assim, a lacónica é esta. Cada vez que a gente se encontra, e é muito bom a gente encontrar-se, e agora até parece que é mais fácil, a gente começa a perceber que há tanta coisa a acontecer e que nós não conhecemos. E o grande problema é o problema da articulação e da informação. Porque partimos para estes encontros à espera de descobrirmos rodas que já estão mais que inventadas. E o que é necessário é dar-lhes uma escala maior para que chegue a mais pessoas, experiências já realizadas e bem-sucedidas. E a questão que eu deixo é: qual é o contributo que a CPV deveria dar para conseguir acrescentar mais alguma coisa àquilo que tem sido tão difícil, que é de congregar experiências, potenciá-las para que chegue a maior número de pessoas. Depois, no plano da pobreza material, surgiram aqui iniciativas, desde o plano da autonomia financeira das pessoas, também a partir de experiências já concretizadas. Agora, importa nestes programas, programa Mares, programa Ser Mais, etc., que estamos a falar da colocação de desempregados em programas. Agora, quando eu abordei esta questão, era um bocadinho aquilo como a doutora Sara Filipe agora pediu, melhor propôs. Se houver alguém que precise, eu estou habilitado a fazer isso, e agora é preciso saber quem é que precisa.
e estava a pensar em que estado é que estão as bolsas de voluntariado nas nossas câmaras municipais e em outras instituições que criaram as bolsas de voluntariado. Será que está tudo encaminhado? Será que há gente que está a aguardar um encaminhamento? Porque podemos estar a despertar voluntariado e não estar a dar resposta ao voluntariado que já existe. Depois, neste aspecto da integração, temos, na integração de trabalho, temos o aproveitamento, e aqui trouxe-nos o contributo entre ajuda, que é o contributo das pessoas que já estão na sua formação inicial capacitadas e que as podem pôr ao serviço dos outros, mais que não seja na formação, capacitando para aquilo que são muitas vezes respostas simples, imediatas, como as que foram referidas pela doutora Conceição Zagal. A palavra de ordem para as pessoas desempregadas é a ocupação. A ocupação por via dos programas ocupacionais que as estruturas de segurança social ou de IFP já têm, ou programas de ocupação dos voluntários, de pessoas que em regime de voluntariado se queiram pôr ao serviço dos outros porque recebem o seu subsídio de desemprego, e muitas vezes as propostas que lhes são feitas no âmbito destes programas podem não ser aceitos por falta de motivação, como foi referido, por falta de conciliação entre as capacidades e as necessidades expostas, etc. Depois foi abordado o assunto da resposta a esse problema que agora se tornou mais evidente com a pandemia, que é o problema dos lares. Mas eu não penso também só nos lares, também penso nas pessoas que em suas casas estão confinadas, e houve aqui várias propostas, desde a leitura, desde o telefonema de 15 minutos. Agora, se há instituições a fazer isto já, como é que vamos, na economia de escala, tornar isto mais abrangente? Outro problema que aqui foi identificado foi, portanto, a questão dos lares, já referi, é o trabalho em rede. E eu deixo isto para o fim, porque eu não sei se com esta sessão chegamos ao fim do nosso trabalho. Tenho esta dúvida. E eu queria responder à questão, não gostava de deixar, porque sei que é uma questão muito pertinente, a questão do luto. Eu posso retomar um trabalho que já tinha feito e que funcionou até agora, embora discricionariamente, porque se entregou às câmaras municipais e cada um faz segundo a sua conveniência. Foi um trabalho que fiz em conjunto com o virologista Pedro Simas, que foi apresentado ao Sr. Primeiro-Ministro e à Direção-Geral, que era de criar regras para que as pessoas pudessem fazer um luto não tão restrito como agora está a ser exigido, porque, segundo Pedro Simas, não se justificam estas medidas que são impostas agora, desde que se respeite aquilo que se tem que respeitar, como ontem se respeitou para o ato eleitoral. Haver a distância física, haver a proteção das máscaras, não haver contactos físicos de qualquer ordem, porque o morto já não respira, portanto já não verte gotículas, e as gotículas que se possam verter para o morto não lhe causam efeito algum, porque já chegou ao estado derradeiro. Portanto, há aqui, às vezes, a sensação que se tem, pode haver até aqui, mais que questões de prevenção, questões de comodismo e oportunidades facilitistas
de pôr a render recursos que até agora podiam ser menos produtivos e estão sempre produtivos. É que a pandemia trouxe muitos rendimentos a certos sectores. E se for um funeral com todos os itens que fazem o enquadramento do luto, é capaz de durar 2 horas. Um funeral que vai diretamente do hospital para o cemitério é capaz de se fazer em meia hora, com 5 pessoas. Portanto, talvez isto até pudesse passar por uma posição mais nacional, em termos de assinaturas, em que as pessoas pudessem vir a expor as suas posições. Vou tentar ver novamente com o Pedro Simas como é que isso se pode fazer. Agora, a sensação síntese é que eu acho que ficámos aqui com muitas questões em aberto e a ideia era sairmos daqui com concretizações. Eu pergunto, primeiro ponto, nós lançámos um questionário confiado às nossas confederadas para sabermos o que é que está a ser feito. Esperemos que as nossas confederadas façam chegar a todas as suas associadas. Mas não sei, porque há aqui pessoas que expressaram a sua experiência, mas podem não estar ligadas a nenhuma confederação, nem federação, nem união. Se estivessem interessados em receber o questionário e responder ao questionário, era no bate-papo deixarem as indicações de e-mail que faríamos chegar a esse questionário para percebermos o que é que está no terreno. Eu sinceramente, eu não queria ocupar o vosso tempo, mas tratamos aqui de questões tão pertinentes que eu pergunto se estão disponíveis para um novo encontro, que eu acho que tem que começar por refletirmos como trabalhar em rede nestas questões. Eu acho que, depois de descoberto este filão, que é tão difícil, porque já se falou, raríssimas faz atendimento psiquiátrico. A própria Confederação está a lançar um programa da psiquiatria ao serviço da saúde mental. Como é que a gente pode conciliar tudo isto? Eu não sei se, ou dos presentes, os que se quiserem oferecer para continuarem no grupo de trabalho, e eu até sugeria que alguém se pudesse oferecer para a moderação desse grupo de trabalho, para poder depois, até eu, quando pudesse estar, estava, mas poder também ir dinamizar outros sectores, e deixavam aqui no bate-papo, estou disponível para continuar neste trabalho, e se houver alguém que estivesse disponível para assegurar essa moderação, ficaríamos muito gratos, era mais um enriquecimento para a CPV, e agendávamos, se estivessem de acordo, agendávamos já outra data. Eu sei que alguns estão dependentes de hierarquias laborais, mas não sei qual é a facilidade que têm de dedicar horas depois, 1 hora por semana a este tipo de atividade, mas darmos continuidade, porque confesso, a síntese que eu senti é que ficou muita coisa em aberto que tem que se ir concretizando. Eu pergunto, ou melhor, indicar-se uma data para a semana, para podermos repetir este encontro, com aqueles que quisessem continuar, daqueles que quisessem continuar, se há alguém que quisesse se disponibilizar para fazer a moderação deste grupo, para podermos partir, nós, direção, partirmos para outras, temos várias frentes, e somos 5,
com a Joana, que já está mais que pelos cabelos, puxando o cabelo para cima, chega mais lá acima do trabalho. E temos uma voluntária também, mas já está noutros programas. O que é que dizem disto? Eu dava agora... Eu tomo só a palavra, só para pôr um bocadinho, como nós temos várias sessões marcadas durante a semana que vem, vão terminar a 6 de fevereiro, nos diferentes temas que partilhei logo no início. Aqui o Eugénio está a colocar a possibilidade de intensificarmos os resultados daquilo que foi a sessão de hoje, que, como concordo, deixou bastantes questões em aberto e, portanto, há mais trabalho de casa para fazer. E já focados dentro daquilo que foi esta nota do Eugénio, eu até atrever-me-ia a propor-vos reunirmos 2 a 15 dias, que é dia 8 de fevereiro, portanto já fechámos um primeiro ciclo de sessões, nas outras poderá não haver a necessidade de retomar e poderão concluir-se nelas próprias. E se pudessem ter o horizonte dessa semana, eventualmente realmente o dia 8, portanto tínhamos aqui 15 dias para poder aprofundar melhor e cortar um bocadinho a timidez para podermos partilhar mais, porque há muito desse lado, há muitas ideias muito giras e coisas a acontecer e de facto é muito interessante ter o feedback do lado de cá. A próxima sessão vai dedicar-se, como vos dizia, à questão do voluntariado nas prisões. Então vão receber essa nota também para poderem participar nela se assim tiverem interesse, contar convosco também nessas divulgações, mas se concordassem eventualmente uma segunda volta desta primeira sessão, eu iria propor de facto 2 a 15 dias, dia 8 de fevereiro, se estivessem de acordo. Então vamos fazer o seguinte, para não... vamos vir os que pudermos, e aquela questão que eu coloquei de se criar depois um grupo que dê mais consistência à operacionalização, fica para essa reunião, está bem? Para não atrasarmos mais, vêm os que puderem, será facultado depois em devido tempo às pessoas que se inscreveram neste, porque eu sugeria que talvez não entrasse mais gente, porque depois temos de estar sempre a recomeçar. E os que não pudessem estar, não estavam, dessem por concluída esta sua participação, e depois na próxima o objetivo era começar a criar mais um grupo que pudesse ter esta reflexão com uma coordenação, sempre em articulação com a direção da CPV, mas com um animador que se fosse suscitado pelo próprio grupo. Estão de acordo? Eu peço à Joana, porque já estão aqui a Estão abertas as candidaturas para novo moderador, é isso que está aqui a acontecer. Candidatos, apresentem-se, têm os nossos e-mails, é de avançar. Na próximo dia 8 eu estarei ainda, e depois fiquem a pensar para poder surgir o moderador nessa reunião, está bem? Pode ser? Pode? Então, a continuação de uma feliz semana, 8 de fevereiro, às 11 horas, novamente das 11 ao meio-dia, para sermos mais rigorosos no cumprimento, porque já ultrapassámos a meia hora. A gente já sabe que... E até lá não esquecer as outras sessões das quais nós vamos mandar informação e quando conseguirmos toda condensada. Chegou o António Soares, também é um bom contributo para estas questões. Pelo menos só te vi agora. Epá, peço desculpa. Ali a obrigação da Caritas. Estive a elaborar um projeto urgente. O atual presidente da Caritas sobrecarrega muito os seus colaboradores. Não, era um parecer. Tive que elaborar e atrasei-me um bocadinho. Ele já está com as mãos no ouvido a dizer que não é com ele. Não. Penso estar aqui. Eu estou aqui a ajustar, que é para ouvir. Bom dia, Soares. Olá, peço desculpa a todos. Está bem. Mas então, olha, marcámos para o dia 8 de fevereiro. Eu ouvi. Estarei. Juro. Logo no início. Às 11 horas, é isso? Quem mais jura, mais mente. É melhor não jurares. Mas é 11 horas? 11 horas? 11 horas, sim. Está bem? Então, o resto de semana feliz, e se nos voltarmos a encontrar noutros grupos de trabalho, cá estaremos, está bem?
Dia 8, fazer sínteses e ver como é que começamos a encontrar um coordenador para executar isto. Não esqueçam esta preocupação, que é como é que articulamos tanta coisa boa que está a acontecer. Este é que é é sempre o grande problema. E a sociedade seria outra se conhecesse tanta coisa boa que está a acontecer. Obrigado a todos, sim. Obrigado. Obrigada. Obrigada, boa tarde. Eu também vejo aqui a irmã Teresa, não a vejo, mas vejo o nome dela. Obrigada, bom dia. Obrigada, boa tarde. Bom dia. Bom dia e a boa semana. Até uma próxima. Totalmente até a próxima. Obrigado. Obrigada. Olha, a doutora Paula Guimarães. Obrigada pela A oportunidade. doutora Paula Guimarães, estivemos a falar em formação, não se esqueça. Doutora Paula, não se esqueça que estivemos a falar em formação.